Olá, meus queridos irmãos, que a graça, a paz e o cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo envolvam a sua vida neste momento. Que onde você estiver agora, seja de manhã cedo, à noite ou em um momento silencioso do seu dia, a presença de Deus alcance o seu coração de forma real e profunda. Hoje não é apenas mais uma oração. Hoje é um tempo separado para clamar ao Senhor por restauração interior, por cura da mente e por libertação de todo medo e de todo trauma que por muito tempo tentou roubar a sua paz. Há feridas que não aparecem no corpo, mas doem profundamente na alma. Há medos que ninguém vê, mas que nos acompanham em silêncio, e Deus conhece cada um deles. Talvez você esteja aqui carregando lembranças difíceis, situações que marcaram sua história ou sentimentos que surgem sem aviso e apertam o coração. Saiba de uma coisa: o Senhor não ignora a sua dor. Ele não minimiza o que você sentiu. Pelo contrário, Ele se aproxima exatamente onde mais dói, trazendo cuidado, consolo e esperança. Antes de entrarmos em oração, permita que o Espírito Santo prepare o seu coração. Respire fundo, acalme sua mente. Deixe as preocupações por alguns instantes. Este é um encontro entre você e Deus. Não é sobre palavras bonitas, é sobre um coração aberto. O Senhor deseja tocar áreas que talvez você nunca conseguiu explicar para ninguém. Se você crê que Deus pode restaurar sua mente, curar suas emoções e trazer paz onde havia medo, permaneça conosco até o final. Aquilo que Deus começa, Ele é fiel para completar. Se esta oração fala com você, escreva Amém nos comentários como um ato de fé e concordância. Meus irmãos, quando falamos sobre medo e trauma, precisamos entender que não estamos lidando apenas com lembranças ruins do passado. Estamos falando de marcas profundas que muitas vezes moldam a forma como pensamos, reagimos e até como nos relacionamos com Deus e com as pessoas. Existem dores que o tempo, sozinho, não consegue apagar. Existem medos que aparecem de repente, mesmo quando tudo parece estar bem. O trauma cria um estado de alerta constante. A mente nunca descansa completamente. O coração vive em defesa, esperando que algo ruim aconteça outra vez. E viver assim cansa a alma. Deus não nos criou para viver presos ao que aconteceu, nem dominados pelo que pode acontecer. O Senhor deseja que você viva com o coração em paz, confiante e seguro em sua presença. A palavra de Deus nos lembra, em 1 João capítulo 4, versículo 18, que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo temor. Essa verdade é poderosa. Não é a nossa força, nem o nosso esforço que vence o medo. É o amor de Deus. Quando esse amor entra, o medo perde espaço. Ele não desaparece de uma vez, mas deixa de governar a nossa vida. O medo carrega um peso interno, uma sensação de punição, como se a pessoa estivesse sempre sendo cobrada por algo que já passou. Mas o Senhor não quer você vivendo nessa prisão emocional. O perfeito amor é a presença viva de Deus envolvendo o coração ferido, trazendo descanso onde antes havia tensão. Ele não apaga sua memória, mas muda o poder que as lembranças têm sobre você. Deus está ensinando você a viver uma fé madura, uma fé que aprende a descansar. Onde o medo gera ansiedade, o amor de Deus gera segurança. Onde o trauma gera reação, a presença do Senhor gera equilíbrio. Essa é a cura que começa de dentro para fora. Se você sente que Deus está falando com você agora, escreva glória a Deus nos comentários e declare sua fé. A palavra do Senhor também nos ensina algo muito profundo sobre quem somos em Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, está escrito que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez dominados pelo medo, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Essa declaração muda tudo.
Isso significa que o medo não tem mais autoridade sobre você. O trauma não define sua identidade. Você não é um escravo das suas emoções, nem prisioneiro do seu passado. Você é filho, e filho não vive dominado pelo pavor, vive sustentado pelo cuidado do Pai. Aleluia! Talvez você tenha vivido por muito tempo reagindo às dores que sofreu. Talvez tenha aprendido a se defender, a se fechar, a desconfiar. Mas hoje o Senhor está te lembrando quem você realmente é. A identidade de filho traz segurança. Ela nos ensina que não precisamos viver esperando o pior, porque temos um Pai que cuida, protege e guia. O amor de Deus não apenas consola, ele restaura a forma como pensamos. Ele nos ensina a descansar, mesmo quando ainda há processos acontecendo. Ser filho é saber que não estamos sozinhos nas batalhas internas. É confiar que Deus está presente, mesmo quando a mente tenta nos enganar com pensamentos de medo. O Senhor está tocando agora, em lugares onde ninguém mais conseguiu alcançar. Ele está quebrando a mentira de que você precisa viver sempre em alerta. A presença de Deus traz liberdade. Onde Ele governa, o medo perde a força. Onde Ele reina, a paz começa a se estabelecer. Este é o momento de deixar Deus assumir o controle, deixar de viver como refém das experiências passadas e aprender a viver como alguém amado, cuidado e protegido pelo Pai Celestial. Se você recebe essa verdade para a sua vida, escreva "Eu sou filho de Deus" nos comentários. Agora, meus irmãos, antes de entrarmos diretamente na oração, o Senhor nos convida a um ato muito importante, a entrega. Entregar não é desistir, é confiar. É reconhecer que existem áreas da nossa vida que não conseguimos resolver sozinhos. E está tudo bem admitir isso diante de Deus. Há lembranças que ainda machucam, decisões que foram tomadas sob dor, caminhos que pareciam certos, mas trouxeram marcas. Porém, nada disso surpreende o Senhor. Ele conhece a sua história do começo ao fim. E mesmo aquilo que te feriu, Deus pode usar como parte do processo de cura e restauração. O Senhor não quer que você viva preso ao passado, nem ansioso pelo futuro. Ele quer te conduzir com segurança no presente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ainda não entendemos tudo. Confiar nisso traz descanso para a alma. Hoje Deus está te convidando a colocar sua história nas mãos dele. Deixar que ele reorganize pensamentos, cure emoções e fortaleça seu interior. Onde havia confusão, ele traz clareza. Onde havia medo, ele libera paz. Onde havia dor, ele começa um processo de restauração. Se você decide entregar sua vida e sua história a Deus agora, escreva "Eu confio no Senhor" nos comentários. Neste momento, queridos irmãos, somos conduzidos a um lugar de sinceridade diante de Deus. A cura interior começa quando reconhecemos aquilo que nos feriu e também quando reconhecemos as vezes em que deixamos o medo dominar nossos pensamentos e decisões. Não se trata de culpa, mas de libertação. O Senhor conhece cada pensamento que passou pela sua mente, cada noite mal dormida, cada decisão tomada por medo e não por fé. E mesmo assim, Ele continua te amando. Deus não se afasta quando erramos. Ele se aproxima para tratar, curar e restaurar. O perdão que vem de Deus limpa o coração e abre espaço para a paz voltar a reinar. Há pesos que você carregou por muito tempo e que não vieram de Deus. Culpa excessiva, vergonha, acusações internas, lembranças que machucam. Hoje, o Senhor te chama para deixar tudo isso diante dele. Ele é especialista em tirar fardos pesados e substituir por descanso. Quando confessamos diante de Deus, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Correntes invisíveis começam a se romper. A mente começa a se alinhar com a verdade da palavra. O coração, que antes estava fechado, começa a se abrir novamente
para a esperança. Deus quer limpar áreas que foram contaminadas pela dor, pela frustração e pelo medo. Ele quer conduzir você a um lugar de liberdade verdadeira, onde as emoções não governam mais, mas são cuidadas pelo amor do Pai. Este é um passo essencial no processo de cura. Se você deseja essa limpeza e esse recomeço, escreva Senhor, limpa meu coração nos comentários. Agora entramos em um momento profundo de oração e entrega. Há feridas emocionais que ainda doem, mesmo depois de muito tempo. Memórias difíceis, palavras que marcaram, situações que deixaram cicatrizes invisíveis. Mas hoje, o Senhor está tocando exatamente nesses lugares escondidos do coração. Deus conhece cada trauma, até aqueles que você nunca conseguiu explicar. Medos que voltam sem aviso, pensamentos que surgem do nada, sentimentos que parecem não ter controle. Nada disso passa despercebido diante do Senhor. O amor de Deus alcança até as áreas mais profundas da alma. Neste tempo, o Senhor começa a renovar a mente. Onde antes havia medo, Ele planta confiança. Onde havia insegurança, Ele libera fé. Onde havia angústia, Ele traz paz. A palavra de Deus tem poder para reorganizar pensamentos e alinhar emoções com a verdade do céu. A cura interior não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Espírito Santo trabalha silenciosamente, fortalecendo o interior, trazendo equilíbrio emocional e segurança ao coração. Mesmo quando as lembranças tentam se levantar, a presença de Deus se torna um lugar de refúgio. Hoje, Deus está arrancando ansiedade, pavor e toda dor que tenta se levantar contra sua paz. Ele está fortalecendo sua mente para que você não seja mais dominado pelo que sentiu, mas guiado pela fé e pela confiança nele. A presença do Senhor sustenta você em todo o tempo. Se você crê que Deus está renovando sua mente agora, escreva "Minha mente pertence ao Senhor" nos comentários. O Senhor agora nos conduz a um lugar de libertação mais profunda. Há ciclos que se repetem há anos, reações automáticas, pensamentos negativos, respostas geradas pela dor e não pela fé. Esses ciclos muitas vezes nasceram de traumas antigos, mas hoje Deus está quebrando essas cadeias. Viver preso ao passado rouba a alegria do presente. Deus não quer que você continue reagindo a feridas antigas como se elas ainda tivessem poder sobre sua vida. Em Cristo, você recebe uma nova maneira de viver, pensar e sentir. O Senhor quebra padrões que não vêm dele. A paz de Deus não é a ausência de problemas, é a presença dele governando o coração. Essa paz acalma a mente, silencia as vozes internas e traz segurança. Onde a paz de Deus entra, o medo perde autoridade. Onde o amor de Deus se manifesta, o coração aprende a descansar. Hoje, o Senhor está ensinando você a viver sem ser controlado pelas lembranças dolorosas. Ele está curando reações, restaurando emoções e trazendo liberdade. Você não está mais preso ao que aconteceu. A sua vida está nas mãos de Deus, e Ele cuida de você com amor e fidelidade. Receba agora a paz que acalma, o amor que cura e a mão de Deus que levanta. Mesmo que o processo continue, a vitória já começou dentro de você. O Senhor está presente e Ele é fiel para completar a obra. Se você recebe a paz de Deus sobre sua vida, escreva "Eu recebo a paz do Senhor" nos comentários. Neste momento, ampliamos a nossa oração. Não oramos apenas por nós mesmos, mas também por todos aqueles que estão unidos conosco pela fé. Deus vê cada pessoa que ora agora, cada família representada, cada coração que carrega medos e feridas silenciosas. Apresentamos diante do Senhor todos os irmãos que acompanham este canal, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Pessoas que talvez nunca se encontrem fisicamente, mas que estão ligadas espiritualmente por um mesmo clamor. O Senhor conhece cada realidade, cada necessidade e cada luta invisível.
Clamamos também pelos pedidos que estão sendo colocados nos comentários. Cada palavra escrita, cada lágrima derramada, cada pedido silencioso. Nada passa despercebido diante do Senhor. Ele responde conforme sua misericórdia e libera cura, alívio e esperança sobre aqueles que confiam nele. Deus é aquele que supre necessidades, cuida dos detalhes e sustenta cada família. Não faltará cuidado, não faltará direção e não faltará provisão para aqueles que descansam no Senhor. Ele é fiel. Se você crê que Deus está cuidando da sua família e da sua casa, escreva "Minha casa pertence ao Senhor" nos comentários. Neste momento, elevamos um coração grato diante de Deus. A gratidão é uma chave espiritual poderosa, porque nos lembra de quem Deus é e do que Ele já está fazendo, mesmo antes de vermos tudo com clareza. Agradecer é um ato de fé. Agradecemos pela presença do Senhor em nossa vida, por este tempo de oração e por tudo aquilo que Ele já começou a restaurar dentro de nós. Mesmo que o processo ainda esteja em andamento, confiamos que Deus é fiel para completar a boa obra. Nada do que foi entregue a Ele será esquecido. Pedimos também que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos mantenha firmes. Que nenhuma acusação, nenhum ataque e nenhuma palavra contrária tenha poder sobre nossas vidas. Que nossa fé seja fortalecida para permanecermos firmes, mesmo quando surgirem desafios. O Senhor fortalece aqueles que confiam nele. Ele sustenta a mente, guarda o coração e renova as forças. Mesmo quando tentarem nos afastar do caminho da fé, a mão de Deus nos mantém de pé. Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza. Que Deus abençoe esta obra, este canal e todas as vidas alcançadas por meio destas orações. Que muitos sejam tocados, curados e fortalecidos. Que a verdade continue sendo anunciada com amor, fé e compromisso com o reino de Deus. Se você é grato por este tempo de oração, escreva "Sou grato a Deus" nos comentários. Queridos irmãos, ao chegarmos ao final desta oração, é importante lembrar que a cura interior é um caminho que se fortalece dia após dia. Deus já começou a obra e aquilo que Ele inicia, Ele é fiel para completar. Mesmo que ainda existam lembranças, processos ou emoções sendo tratadas, não desanime. A presença do Senhor caminha com você. Quando escolhemos orar, nossa alma aprende a descansar. Aos poucos, o medo perde espaço, a ansiedade diminui e a paz se torna mais constante. Persevere. Continue buscando a Deus, mesmo nos dias difíceis. A fé se fortalece na constância e o amor do Senhor sustenta você em todo o tempo. Lembre-se também de que fé e sabedoria caminham juntas. Deus age de muitas formas, inclusive através de profissionais preparados para cuidar da mente e das emoções. Não há vergonha em buscar ajuda. O Senhor usa pessoas, caminhos e recursos para promover cura e restauração completa. Receba agora, pela fé, a paz de Deus sobre sua mente. Que Ele cure feridas do coração, fortaleça seu interior e traga descanso onde antes havia medo. Que o amor do Pai envolva sua vida e te sustente em cada passo. Em Cristo, você não está sozinho. Você é amado, cuidado e protegido. Siga firme, compartilhe essa oração com quem precisa. Continue caminhando em fé, porque Deus ainda fará grandes coisas na sua vida. Que o Senhor te guarde, te fortaleça e te conduza em paz, hoje e sempre, no nome poderoso de Jesus. Amém. Se esta oração te edificou até o final, escreva "Deus é fiel" nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Se esta oração falou com você, não deixe esse momento terminar aqui. A fé cresce quando caminhamos juntos. Este canal existe para ser um lugar de refúgio, fortalecimento espiritual e restauração diária. Todos os dias há uma palavra, uma oração e um direcionamento para renovar sua esperança. Se inscreva agora no canal e caminhe conosco.
Aqui oramos sem cessar, declaramos vida, curamos feridas da alma e fortalecemos a fé logo nas primeiras horas do dia e também no fim da tarde. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de cura interior. Seja instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Você não chegou aqui por acaso. Deus te trouxe e Ele ainda tem muito a fazer na sua vida.